Análise Brasil, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Todo mundo tem assistido uma guerra, invasão de um poder dentro de outro poder, né? Alguns desrespeitos à Constituição, prisão de deputado, enfim. Esse cenário caótico quase que caótico, na nossa república hoje em dia. Só que eu queria chamar a atenção, é mais do que análise de caso a caso, né? Se cabe impeachment, se cabe abertura de CPI, se cabe isso ou cabe aquilo, não é isso que eu estou preocupado. Vamos dar uma olhada macro nesse cenário. Por que é que o presidente Jair Bolsonaro tem dificuldade para governar? É porque, depois de tantas décadas de domínio de esquerda, pessoas foram colocadas em postos chaves e até um domínio nas universidades, e de lá saem acadêmicos, jornalistas, cientistas, políticos, sindicalistas, enfim. Foi um período muito grande em que o brasileiro, de maneira geral, via de regra, ficou assistindo novela, enquanto o Lula fazia o mensalão, o petrolão, elegia, reelegia, fazia a sucessora Dilma Rousseff. Mas, antes tarde do que nunca, o povo acordou. Em 2016, deu-se um basta nessa era do PT. Em 2018, foi reafirmado o recado nas urnas. Então, o Brasil agora segue um rumo da prosperidade. Mas só que até chegar a colocar o nosso navio em águas calmas e tranquilas, vai-se mais um tempo, né? Eu costumo até dizer que o governo Jair Bolsonaro é um governo de transição, não é um governo em que ele vai ter a capacidade de fazer tudo aquilo que ele bem desejar. Por vezes até meras alterações tributárias ou decretos simples como o de arma, em que tudo é feito dentro da legalidade de uma já restritiva lei chamada Estatuto dos Armamentos, ainda assim, por vezes, casos são judicializados, levados ao STF e ocorrem alterações. Tudo, claro, não se preocupe, com base na democracia, o Estado Democrático de Direito e a Constituição. Essa conversa aí que com a população não cola tanto, né? As leis, elas têm que ser tão claras quanto necessárias para explicar ao mais ignorante dos brasileiros. Senão não faz sentido para ele seguir aquela lei. E assim como aqui no Brasil tem aquela cultura, né, de que essa lei não pegou, cuidado, de repente pode se desenvolver a cultura de aquela decisão daquela autoridade não pegou. Então, antes que nós vejamos uma desarmonia grande no nosso país, é preciso que cada autoridade, cada chefe de poder entenda o seu quadrado de atuação, entenda até onde vai a sua competência, a sua atribuição. É isso que a gente preza, né? Que a gente reza para que todos os dias ocorra, mas se não for suficiente, os atritos se tornarão cada vez mais notórios, digamos assim. Então, o recado de hoje, essa reflexão, graças a Deus o povo brasileiro hoje sabe muito mais o nome dos 11 ministros do STF do que os 11 titulares da seleção brasileira, e isso é um sinal de que o movimento iniciado, alguns dizem em 2013, outros em 2016 e alguns outros em 2018, esse movimento não parou e segue crescente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Análise Brasil, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.